Muito boa tarde, domingo, o nosso momento, espiritualização, espiritualizar-se é conhecer e dominar melhor os próprios princípios, os próprios dons espirituais. Metade do processo de espiritualização é conhecimento, é adquirir, despertar potências. A outra metade, claro, é usar bem essas potências. A história das civilizações, das pessoas, está repleta de potências mal usadas. Primeiro, adquirir possibilidades, poderes, capacidades. E depois, bem utilizá-las. São duas tarefas extremamente importantes. Hoje, nesse mundo nosso em que as pessoas querem apenas adquirir poderes institucionais, poder financeiro, o poder da beleza, mesmo o poder do prazer, ele precisa ser bem utilizado. O sexo tem algo de mal por si, mas não é verdade que ele pode e muitas vezes é mal utilizado? Até as drogas. Muitas delas foram usadas ao longo dos milênios em rituais iniciáticos espiritualizantes, dentro de todo um contexto espiritual. Retirado desse contexto, a droga se torna um vício, se torna morte. Poderes e boa utilização. Poderes e senso ético. Nesse nosso tempo de tanta tecnologia, tanta ciência, tanto dinheiro, tanto poder de mídia, absurdo só querer o poder pelo poder, fundamental, muito mais do que os 50% em outros tempos. Nesses nossos tempos, quase 100% da nossa preocupação deve ser quanto à clareza ética. Por isso, nunca antes como agora, Jesus é fundamental. É Jesus quem nos dá a grande fonte dessa clareza ética. Por isso é tão importante que você tenha optado por estar aqui, assim como outras leituras, outros grupos, outras palestras. Essencialmente, quando você absorve, reflete, medita e se refere a cada ato da vida, a cada análise de atos seus ou de outros, para os valores de Jesus. Muito boa essa nossa academia, mas como qualquer outra academia, não melhora a vida por si. A academia de corpo, por exemplo, deve nos estimular a ter uma vida de utilização do corpo, subindo escadas em vez de escadas rolantes, em vez de elevadores.
buscar sempre a boa respiração em todos os momentos da vida, não apenas quando fazemos exercícios. Muito importante essa nossa academia, desde que ela nos estimule à prática do bem, ao dia a dia, à aplicação. Muito feliz pela presença de cada um de vocês aqui. Hoje, estamos lá na segunda parte, capítulo 6 de O Livro dos Médiuns. É o final da reflexão do estudo sobre a vidência, clarividência. É um fenômeno tão comum, tão mais comum do que nós supomos, que as pessoas evitam comentar por medo do que a psiquiatria fez conosco ao longo do tempo, identificando ver seres que ninguém mais vê como sinônimo de loucura. Precisamos desconstruir o que a indústria do terror fez conosco, identificando qualquer contato com espíritos como demônios, com alicerce, é claro, nas religiões. Precisamos naturalizar a nossa relação com o mundo espiritual. Afinal, espíritos não passam de seres humanos. Nada mais são do que seres humanos, que despiram a sua veste de carne pelo fenômeno morte. Não são monstros. Você e eu, minha amiga, meu amigo, daqui a pouco, sabe-se lá quando, mas certamente em algum momento todos nós perderemos o corpo, todos nós viraremos espíritos e nenhum de nós virará monstro. E a nossa saudade, o nosso contato com entes queridos, ou mesmo se estivermos mais na infelicidade, o nosso contato com inimigos, o nosso contato em busca da vingança, precisa ser naturalizado, porque antipatias e simpatias nós experimentamos todos os dias em todos os ambientes. Família, escola, trabalho, trânsito, vizinhança. E se é assim aqui, será assim depois da morte também. As nossas antipatias e simpatias permanecem, as nossas saudades e os nossos ódios permanecem. E nós precisamos entender que essas relações baseadas na lei da sintonia e baseadas na mediunidade povoam a vida de todas as pessoas, quer elas tenham consciência, quer não. Muito melhor, é claro, tendo consciência, tendo ciência e consciência da realidade espiritual, da comunicação entre os espíritos, da interinfluência que existe entre a dimensão corpórea e a incorpórea, porque fará de você, fará de mim, diretores conscientes de nossas vidas. Afinal, o carro é nosso, a direção, portanto, é nossa, e nós precisamos assumir a direção. Negar, desconhecer, é dar a direção das nossas vidas a estranhos, inclusive pessoas que você não concorda. Até porque os espíritos superiores não assumem a direção de nossas vidas em respeito total ao livre-arbítrio. Quem tenta assumir o volante dos nossos carros, a direção das nossas vidas, são espíritos de baixa condição. Assuma o seu lugar, estudando, conhecendo, se conhecendo e adquirindo
clareza ética. É isso que nós mais precisamos fazer hoje. Estamos na parte final desse capítulo que tem por título Ensaio Teórico sobre as Aparições. Escolhemos algumas das frases, não como esgotamento, não porque as outras não são importantes, ao contrário, queremos, apesar de termos pensado algumas frases, queremos estimular os amigos e as amigas a lerem esse ensaio todo, precioso que é. Aqui Kardec fala que as manifestações mais comuns de aparições ocorrem durante o sono, pelos sonhos. Então todos nós vemos espíritos e muito mais durante o sono. Mas as aparições propriamente ditas ocorrem no estado de vigília, no pleno gozo e completa liberdade das faculdades da pessoa. Apresentam-se geralmente com uma forma vaporosa e diáfana. Os espíritos aparecem ao encarnado sob essa forma vaporosa, diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. Quase sempre, a princípio, é um clarão esbranquiçado, cujos contornos vão se desenhando aos poucos. De outras vezes, as formas são claramente acentuadas, distinguindo-se os menores traços do rosto, a ponto de se poder descrevê-las com precisão. Então, aqui, dois formatos, muitas vezes aparecem como a tal da nuvenzinha que vai se tornando nítida, mas ainda dentro de uma forma vaporosa, ou aparecem já nitidamente, muito facilmente confundida com seres encarnados. E continua Kardec, podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta com aquela que melhor o possa identificar, se for esse o seu desejo. Então, muitas pessoas estranham o fato de determinados espíritos, às vezes anos após a sua passagem, se apresentarem ainda com a roupa que usavam no velório, no enterro. E por que isso acontece? Para que convençam o ente querido da sua identidade. Porque é muito desagradável e contraproducente a um espírito que quer se manifestar, que quer passar uma preocupação, uma mensagem, ter a sua identidade duvidada. Então ele procura meios de se fazer identificável por aquele ser que ama. Uma das particularidades a notar é que, exceto em circunstâncias especiais, as partes menos precisas da aparição são os membros inferiores, enquanto a cabeça, o tronco, os braços e as mãos aparecem nitidamente. Assim, não os vemos quase nunca andar, mas deslizar como sombras. Justamente porque os seres ficam com sua parte inferior, a parte das pernas e dos pés, menos nítidas, vaporosas, não nitidamente visíveis.
Continua Kardec nos esclarecendo: há os espíritos que muitas vezes se apresentam com símbolos da sua elevação, como uma auréola ou asas, pelo que são considerados anjos. Outros carregam instrumentos que lembram suas atividades terrenas, sempre com o intuito de causar uma certa impressão. Claro que aqueles que nos querem amedrontar podem assumir formas do que sabem que nos geram esse sentimento. Olhos vermelhos, chifres, toda a simbologia ameaçadora implantada em nossas mentes pela cultura do terror é muitas vezes utilizada pelo espírito que nos quer amedrontar, assim como formas animais ameaçadoras, claro. Continuando, Kardec diz assim: dissemos que a aparição tem algo de vaporoso. Em alguns casos, poderíamos compará-la à imagem refletida num espelho sem ação, que apesar de nítida, deixa ver através dela os objetos que estão atrás. Translúcidos. Os espíritos muitas vezes se apresentam numa forma translúcida, em que os vemos, mas também se mostra visível o que está atrás deles. Aqui vem uma parte fundamental desse ensaio, que diz assim: o perispírito, o corpo espiritual, psicossoma, o nome varia conforme a doutrina espiritualista, por sua própria natureza é invisível no estado normal. Então o ser dessa condição espiritual que nós possuímos, em condições normais, não vê os perispíritos, e por isso que em condições normais não vemos os espíritos. Isso é comum a uma infinidade de fluidos que sabemos existirem e que jamais vimos. Mas ele pode também, à semelhança de certos fluidos, passar por modificações que o tornem visível, seja por uma espécie de condensação ou por uma mudança em suas disposições moleculares. E é então que nos aparece de maneira vaporosa. A condensação pode chegar ao ponto de dar ao perispírito as propriedades de um corpo sólido e tangível, diz Kardec. E observa o seguinte: é necessário não tomar ao pé da letra a palavra condensação, que é uma passagem de estado da água, porque não se trata, obviamente, disso. Pois só a empregamos por falta de outra palavra e como simples recurso de comparação. Que fique claro isso. Podemos entender esse processo ao compará-lo ao do vapor, que pode passar da invisibilidade a um estado brumoso, depois ao líquido, e seguir ao sólido e vice-versa. Sendo sempre água, a água vai passando de um estado para o outro, se tornando visível ou invisível. Todos nós sabemos que nesse ar a que estamos envolvidos, há água, e que para nós, nesse momento, se mostra invisível. Esses diversos estados do perispírito, entretanto, resultam da vontade do espírito e não de causas físicas e exteriores, como acontece com os gases, com a água. O espírito nos aparece quando deu a seu perispírito a condição necessária para se tornar visível. Mas a simples vontade, apenas a vontade do espírito, não basta.
para produzir esse efeito de visibilidade. Porque a modificação do perispírito se verifica mediante a sua combinação com o fluido específico do médium. Aprendemos nesses estudos que nenhum espírito se torna visível sem a participação de um fluido, de um médium, que recolhido torna possível o fenômeno da vidência. Ora, essa combinação nem sempre é possível. Há espíritos que querem se manifestar, mas que não têm a disponibilidade daquele fluido, não têm a disponibilidade de um médium. E isso explica porque a visibilidade dos espíritos não é comum. Continuando o ensaio, as aparições no estado de vigília não são raras nem constituem novidade. Não é comum, mas não são fenômenos raríssimos. As escrituras de todos os lugares, as tradições, apontam. Verificaram-se esses fenômenos de clarividência em todos os tempos. A história oferece grande número de casos, mas, sem remontar ao passado, encontramos-las, as manifestações de vidência, com frequência nos nossos dias. Muitas pessoas as tiveram e as tomaram no primeiro instante, pelo que se convencionou chamar de alucinações. Muitos veem espíritos e tomam essa vidência por alucinação. Eu tive uma alucinação, ainda que seja uma palavra que não se autoexplique. Como é que alguém pode ver um espírito, uma manifestação inteligente vinda do nada, sendo só um ilusionismo sem ilusionista? Porque é isso que seria alucinação. É como falar de um fenômeno como coincidência. Há palavras que nós cunhamos para nós que nos dão uma segurança ilusória, mas que explicar mesmo não explicam nada. São frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas distantes, que vêm visitar parentes e amigos, fenômeno muito mais comum do que se pensa. Muitas vezes não tem um objetivo claro, mas podemos dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos por simpatia. Que examine cada um as suas lembranças e verá que são poucos os que não conhecem fatos dessa espécie. Podemos, alguns de nós, não ter a memória situações assim, mas exatamente porque, fugindo da imagem da loucura da ciência, fugindo da imagem do demônio da religião, nossas mentes entram no modo de negação, produzem uma espécie de esquecimento. Nenhuma das duas posturas, louco ou endemoniado, sem dúvida nenhuma das duas é cômoda, é confortável, não é? Terminando então o ensaio de Kardec sobre a vidência, nós vamos ver o seguinte: o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Então, todos os tipos de mediunidade têm uma participação fundamental do perispírito. Estudá-lo é fundamental para estudar a mediunidade. Seu conhecimento nos deu a chave de numerosos fenômenos, permitindo com grande avanço a ciência espírita e fazendo-a entrar numa nova senda, ao tirar-lhe qualquer resquício de maravilhoso. O Espiritismo, explicando as diferentes manifestações mediúnicas através do perispírito,
dão uma explicação lógica, saem do misticismo e do maravilhoso e do milagre que a nossa cultura religiosa vem implantando em nossas mentes há tanto tempo. Nesse estudo do perispírito encontramos, graças aos próprios espíritos, pois é bem importante notar que foram os espíritos que nos indicaram esse caminho, não veio da cabeça de Kardec ou de nenhum outro espiritualista, foram os próprios espíritos que indicaram o perispírito, o psicossoma, o corpo espiritual, como chave para entendermos os fenômenos mediúnicos. Foram os próprios espíritos que nos deram a explicação da possibilidade de ação do espírito sobre a matéria, da movimentação dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Vejam a importância desse estudo para todos nós. Depois disso, Kardec vem falar sobre a alucinação, algo que nós, de passagem, falamos aqui, mas voltamos a dizer, recomendamos a cada um de vocês que adquiram ou emprestem um exemplar de O Livro dos Médiuns, vá até o capítulo 6º da segunda parte e leia todo o ensaio sobre a vidência e toda a visão da alucinação que ele nos traz aqui. Muito importante nós fazermos esse estudo. O nosso curso aqui, de maneira nenhuma, quer esgotar um livro tão precioso quanto esse, mas quer, ao contrário, estimular que todos os amigos e amigas se remetam ao livro, leiam o livro, estudem o livro, para aprofundar o que nós trouxemos aqui apenas introdutoriamente. Muito bom, estamos nos habilitando, estamos despertando em nós, e especialmente estamos despertando a habilidade e o alerta para o bom uso, porque estudamos a mediunidade com Kardec à luz de Jesus, a fonte, a referência ética da humanidade. Muito bom, muito prazer ter vocês todos aqui, todas aqui. Vamos saudar os amigos que estão conosco e que se manifestaram. Adelaide Dias, Lila, Yara Ferreira, Marco Aurélio Trindade, Janari Figueiredo. Muito bom ter você aqui, Janari, assim como todos os amigos. Aqueles, inclusive, que não comentaram, também sintam-se saudados, recebam a nossa alegria por estarmos aprendendo e estudando juntos. Muito bom, graças a Deus. Compartilhem se vocês entenderem que pode ser útil a mais alguém. E ótimo final de domingo a todos vocês. Fica o convite, por fim, a estarem no Oração Ação todos os dias às 18 horas no Facebook ao vivo ou em gravação, tanto no Facebook, na minha página, quanto no meu canal do YouTube. Aguardamos você lá. Faça os seus comentários, compartilhe, faça parte de um milagre da multiplicação do bem. Ótimo final de domingo e até a próxima.